Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Estamos começando aí mais um discipulado CGP aqui pelo YouTube. Quero compartilhar com você hoje sobre justificação, declarado inocente. Essa é a 14ª lição da revista Tão Grande Salvação da editora cristã evangélica. Nós temos estudado todas as sextas, compartilhado um pouquinho, só princípios, pincelado alguns princípios aqui eternos de Deus para a nossa vida. E hoje vamos falar de justificação. O texto-chave nosso aqui é Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero convidar você para orarmos juntos, pedindo que o Espírito de Deus nos dê a revelação e a compreensão dos princípios eternos do Senhor para o nosso coração. Pai, pedimos a tua bênção, pedimos a direção do Senhor sobre a nossa vida, a compreensão dos princípios eternos do Senhor para o nosso coração. Nos dê o entendimento e a capacidade, Senhor, de colocar esses princípios, ó Deus, em prática na nossa vida. Abençoe meu irmão, minha irmã, cobre-nos com teu sangue nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O que é justificação? Olha que definição interessante essa aqui. O uso na Bíblia da palavra justificar indica que justificação é uma declaração legal da parte de Deus. Olha que tremendo isso aqui. Justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar tem uma variedade de significados, mas um sentido comum é declarar justo. Eu acho tremendo essa parte aqui, declarar justo. Então, justificação é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? É a declaração de Deus. O adversário pode vir com acusação, pode vir querer jogar na nossa cara: você fez isso, olha, você falhou nessa área, você cometeu esse erro. Pois é, eu cometi, eu falhei, eu errei, eu pequei, mas o Senhor me declarou justo. Por quê? Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você entrega o seu coração ao Senhor Jesus, a palavra fala: Deus é o ato de Deus, pelo qual ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Vamos mais um pouquinho. A remissão da penalidade do pecado, está lá em Gênesis 6, 16, Romanos 5, 12, 14 e 6, 23. Justificação significa que Deus declara que não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Isso significa que nós não estamos sujeitos à acusação ou condenação. Leia lá Romanos capítulo 4, versículo 6 ao 8 e Romanos 8, do 1 ao 33. Escute isso aqui, é importante na sua caminhada. Você que está começando a sua caminhada na fé agora, você que está entrando nos caminhos do Senhor, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você que já está na caminhada, às vezes vem a acusação do inimigo, vem a seta do inferno, dizendo: olha, você falhou, você errou. Então escute isso aqui, olha que importante. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação. Sabe o que muitos cristãos entram em crise, entram em choque, entram na luta? É porque ficam aceitando acusação e condenação do inferno, uma vez que o Senhor o declarou justo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, queridos, justificação é o oposto da condenação. Você se tornou justo aos olhos de Deus. Não é pelos seus méritos, não é pela sua força, não é porque você pertence à igreja A ou à igreja B, faz parte disso, canta aqui, canta ali, não é por isso. Não é pelas obras, é pelo aquilo que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. A imputação da justiça de Cristo, olha que interessante isso aqui. Perdão dos pecados
é uma parte da justificação. A outra, igualmente importante, é a imputação da justiça de Cristo a nós. Essa é a veste nupcial de Mateus capítulo 22, 11, 12. Isso significa que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Deus veste, ou Deus nos veste com a pureza de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 3 e capítulo 5, versículo 17. Deus nos veste com as vestes da pureza de Cristo Jesus. Ser declarado justo, queridos, é quando você recebe na sua vida a pureza de Jesus Cristo. Amém? Guarde isso aí no seu coração. Não é pelos seus méritos, não é pelo nosso mérito, é por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo é. Amém? Ele é justo e ele nos torna justo aos olhos do Pai. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos recebendo a justiça de Deus sobre nós. O segundo ponto aqui sobre justificação, primeiro, o que é justificação? O segundo, o método da justificação. Justificação chega a nós por dois meios. Primeiro, através da graça de Deus. A Bíblia ensina que a justificação é totalmente pela graça. Não pela graça e mais algum mérito. Não é isso aí não, de nossa parte. Isso é o que Martinho Lutero e outros reformadores viram tão claramente e que deu grande motivação à reforma protestante. Mas, na verdade, isso foi simplesmente um restabelecimento do evangelho original, que declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, primeiro método da justificação é através da graça de Deus. A Bíblia nos ensina que a justificação é totalmente pela graça. Não pela graça e mais algum mérito da nossa parte. Não é dessa maneira. Ah, mas é porque eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não. Muitas pessoas entram em crise no evangelho porque fica tentando acrescentar alguma coisa à graça. Graça é graça, queridos. É um dom imerecido. Nós não merecemos. É dom de Deus. Amém? O segundo método da justificação por meio de nossa fé nos méritos de Cristo. Amém, queridos? Não é em nós, não é fé em nós, não é pensamento positivo, é naquilo que Jesus Cristo fez. As Escrituras nunca dizem que somos justificados por causa de nossa bondade ou por causa das nossas boas obras. Antes, as Escrituras dizem que somos justificados mediante nossa fé nos méritos de Cristo. Fé é aquela atitude oposta de depender de si mesmo. O homem de fé não olha para dentro, mas para fora. Amém? Não conta consigo mesmo ou com qualquer mérito próprio, mas espera totalmente em Deus. Nós estamos totalmente fora de condições de sermos justos por nós mesmos. Importantes aqui, queridos. Olha que interessante. Como disse o profeta Isaías, nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Só o homem justificado por Deus, ou seja, aquele que recebe a justiça que procede de Deus em Cristo, pode ter absoluta certeza de estar livre da condenação divina. O homem não é perdoado no sentido de Deus ter deixado impune seu pecado. O pecado, guarde isso aqui, olha que importante, hein? O homem não é perdoado no sentido de Deus ter deixado impune seu pecado. O pecado foi pago no sofrimento e morte de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a pena, o castigo, Isaías capítulo 53. Essa é a base da justificação. Eu creio que sou justo aos olhos de Deus, que Deus me justificou por causa da obra de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Ele tomou sobre si a minha culpa, ele tomou sobre si a minha pena. Deus cobrou a pena do meu pecado, da raça humana, no sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, queridos, no dia do juízo, será algo assim terrível, porque nós, aqueles que desprezam
a justiça de Deus, a justificação em Deus, está desprezando o sacrifício do seu filho ali na cruz do Calvário. Então entenda aí, vamos lá para o terceiro ponto, os resultados da justificação. Olha que importante, queridos, o resultado, o que acontece então conosco através da justificação? Depois de estudarmos o significado da justificação e os meios pelos quais somos justificados, vamos agora descrever os frutos da justificação, ou suas bem-aventuranças, suas bem-aventuradas consequências. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, então, das consequências, dos resultados da justificação. Temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Temos paz com Deus, amém? Nós não caminhamos, queridos, debaixo de acusação. O evangelho do Senhor não é um evangelho de acusação. O mundo, as pessoas que não conhecem o evangelho falam, não, vocês vivem debaixo de uma acusação, debaixo de uma opressão. Não, mentira do inferno. Nós temos paz com Deus. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquele que crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua vida, ele tem paz com Deus. A primeira coisa, Romanos 5, versículo 1. O segundo ponto importante aqui, que está em Romanos capítulo 5, verso 2. Fomos trazidos para um estado de graça na qual estamos firmes. Deus nos introduziu no seu santuário, a sua presença, como mostra o Dr. John Stott. Não se trata de simples aproximação periódica de Deus. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. É relação contínua com Deus, uma relação permanente e segura. Nós estamos firmes nessa relação com Deus e nada pode separar-nos de Deus e do seu amor. Olha que interessante, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, aguardando esses textos, depois você vai conferir, anota aí, Romanos 8, 38 e 39, depois você confere. Então, segundo ponto, fomos trazidos para um estado de graça na qual estamos firmes. Importantíssimo isso aqui para a nossa caminhada. Primeiro, temos paz com Deus. Segundo, fomos trazidos para um estado de graça na qual estamos firmes. Terceiro, podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Os seres humanos redimidos que foram criados para a glória de Deus, mas que por causa do pecado foram destituídos dessa glória, Romanos 3, 23, irão finalmente participar plenamente da sua glória, Romanos 8, 17. E devido à justificação, já podemos nos alegrar na certeza dessa glorificação final. Amém, queridos? Nós precisamos viver cada dia com essa glória de Deus no nosso coração. Amém? Nos alegrando com a presença de Deus, com a glória de Deus. O quarto ponto aqui, queridos, o resultado da justificação. Também nos alegramos nas próprias tribulações. Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por uma grande luta, mas crendo no Senhor Jesus, que estamos firmes e seguros nele. Amém, queridos? Não negamos, jamais negaremos o que estamos enfrentando, mas também nós não negamos que estamos firmes e confiantes no autor e consumador da nossa fé. O quarto ponto aqui, também nos alegramos nas próprias tribulações. Amém? O Dr. Stott diz o seguinte: as tribulações mencionadas neste texto não são aquelas derivadas da nossa existência terrena. A palavra usada literalmente quer dizer pressões pressões e refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Qual é a atitude que se espera do cristão face às pressões? Que ele reaja com atitude positiva, de alegria, de regozijo, em vez de murmurar ou apenas suportar. Ter alegria em Deus, quando nada justifica a alegria, é a glória dos que estão justificados pela fé.
Amém, queridos? Nós nos alegramos nas lutas, nas tribulações, nas crises, nós nos alegramos, queridos, e vemos toda essa opressão, tudo o que acontece, sabendo que a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. O quinto ponto, seremos salvos da ira vindoura, ou da ira divina. Romanos capítulo 5, verso 9 e 10. Os versículos 9 e 10 atribuem a nossa reconciliação, a nossa salvação, à morte do Filho de Deus. Está claro, só Cristo pode nos salvar e nos livrar da ira vindoura. Ninguém mais. Então, queridos, ser justificado é crer na salvação e crer que seremos salvos da ira divina, do julgamento de Deus. Quando Deus vier julgar o seu povo, julgar essa terra, amados, nós, com o sangue de Cristo sobre a nossa vida, a justiça de Cristo sobre nós então estamos livres da ira vindoura. E o último ponto aqui, para nós encerrarmos, é o que a justificação traz: alegremos-nos no próprio Deus. Olha que maravilha, Romanos capítulo 5, versículo 11. Para o homem justificado, todo motivo de glória é excluído, conforme Romanos 3, 27. Se ele quer se gloriar, vai se gloriar em Deus. Mas essa exultação não pode ser aquela atitude de se orgulhar como se Deus fosse propriedade exclusiva nossa, como faziam os judeus. Pelo contrário, como diz o Dr. Stott, a exultação cristã em Deus começa com o tímido reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre ele. Exultar em Deus é gloriar-se, não no fato de que ele nos pertence, mas de que nós lhe pertencemos. Olha que interessante, isso aqui é importantíssimo você guardar em seu coração. Gloriar em Deus, alegrar em Deus, não é dizer Deus é meu. Não é dizer eu tenho o privilégio, alegria, através da justificação de pertencer a Ele. Amém? Eu faço parte da família de Deus. Isso aqui é importante, queridos. A justificação, ela nos torna pertencentes à família de Deus. Eu não posso ficar, Deus é meu, eu faço o que eu quero, do meu jeito. Não. Eu preciso entender o seguinte, eu tenho o privilégio de pertencer à família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte da família eterna celestial do Senhor Jesus. Por isso, queridos, quando vier a acusação, quando vier a mentira do inferno, quando vier as setas do inferno sobre a sua vida, tentando deprimir você, tentando dizer que você não tem valor, escute uma coisa, olha o que Cristo fez por você, olha o que Deus atribuiu a você em Cristo Jesus. Pense um pouquinho em toda a obra da salvação e reflita da seguinte maneira: peraí, eu não mereço, mas através da obra de Jesus Cristo, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu tenho paz com Deus. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, lance fora toda acusação, toda mentira. Se você pecou, se você falhou, se você errou, diga: Senhor, me perdoa. Confesse o seu pecado ao Senhor Jesus. Creia no sacrifício de Jesus Cristo. Assume aquilo que você é em Cristo Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus renove a sua vida. Creia que você foi justificado em Cristo Jesus pela fé no nome de Deus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo meu irmão, obrigado por essa família. Faz essa verdade, Senhor Deus, saltar no nosso coração e caminharmos nela para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo aí no seu coração, vou ficando por aqui, no nome de Jesus.